Evangelho de Jesus, segundo Maria, mãe de João Marcos e Maria Madalena. Capítulo 31. O título: Entre o cristianismo e Jesus há total contradição. 1. Mas então o judeu-cristianismo, fundado algum tempo depois da morte crucificada de Jesus, na sala de cima do Templo de Jerusalém, por aquela assembleia composta por uns 120 membros, presidida por Pedro, o tentador de Jesus, e por fim o seu negador total 3 vezes, não é para prosseguir Jesus? 2. À pergunta, nós, irmãs gêmeas de Jesus, mais as pequenas comunidades clandestinas responsáveis pelos 4 evangelhos em 5 volumes, sempre respondemos sem pestanejar: não! E hoje, século XXI, este nosso testemunho é, por demais, irrefutável. Entre o cristianismo e Jesus há total contradição, não prosseguimento. 3. Contradição quer dizer simplesmente: onde estiver um, não pode estar o outro. Ou Jesus, ou o cristianismo. Onde estiver o cristianismo, não está Jesus. Naquela assembleia, na sala de cima do templo, nós, Maria, mãe de João Marcos, e Maria Madalena, da comunidade chamada Discípulo Amado, não estamos presentes. 4. Para se poder prosseguir Jesus na história, bem como a sua mesma rua, entregue por ele ao expirar na cruz do Império Romano, e a sua mesma fé maiútica e o seu mesmo projeto político maiútico, nos antípodas do projeto do poder político messiânico davídico, nem sequer se pode regressar mais a Jerusalém. 5. Jerusalém em sentido teológico jesuânico. A dos 3 poderes, como um só. A esta Jerusalém só se pode ir, subir, como Jesus vai e sobe no ano 30, apesar da frontal oposição de Pedro, o chefe dos 12, para a enfrentar em duelo teológico desarmado. Uma oposição convertida depois em traição. O Evangelho de Marcos é claro. 6. Desde a morte crucificada de Jesus, anunciada pelo próprio aos 12, de forma total e inequívoca, os 12, por meio de Pedro, não aceitam sequer a possibilidade de semelhante desfecho histórico e acham num absurdo e uma impossibilidade absoluta. Jerusalém nunca mais é lugar teológico de Deus, o de Jesus. Nunca mais. 7. Lugar teológico de Deus, o de Jesus, só mesmo Galileia. Pelo praticar e advertir de Jesus, não há outro para o podermos prosseguir na história, à sua mesma ruá, à sua mesma fé maiútica e ao seu mesmo projeto político maiútico. Só Galileia, entendida também aqui em sentido teológico, não geográfico. Nunca Jerusalém, em sentido teológico. 8. O Evangelho de Marcos
o primeiro dos 4, insiste uma e outra vez neste imperativo, aliás, já bem explícito na postura de Jesus em meados do ano 28. Jesus inicia a missão na Galileia. Só em abril do ano 30 sobe a Jerusalém para a enfrentar, desarmado e aos 3 poderes. Logo após a morte de Jesus, Galileia é de novo referida. 9. A narrativa é manifestamente parabólica teológica. Nela, um jovem sentado à direita do sepulcro ordena a 3 mulheres, nenhum dos 12, de seus nomes Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, e de dizer aos discípulos, e em especial a Pedro, o opositor: ele, Jesus, precede-vos a caminho da Galileia, lá o vereis. 10. Porém, o Evangelho de Marcos registra depois um dado de todo inesperado, e com ele termina abruptamente a narrativa. O dado é este. Assim, cito: as 3 mulheres saem a fugir do sepulcro, a tremer e espanto, e não dizem nada a ninguém porque têm medo. Este final do Evangelho é tremendamente eloquente. Pedro e o seu grupo ficam sem conhecer Jesus na sua plenitude. 11. Prosseguem por isso, e com redobrado fanatismo, o projeto de poder político imperialista do judaísmo davídico, agora à escala planetária. Sem Jesus, o maldito de Deus, o dos seus pais, sobretudo Moisés, a lei, Elias, o profetismo assassino, e David, o rei ungido, Cristo vitorioso, e com o templo e Jerusalém como capital. Vou dizer outra vez este versículo 11. Prosseguem por isso, e com redobrado fanatismo, o projeto de poder político imperialista do judaísmo davídico, agora à escala planetária. Sem Jesus, o maldito de Deus, o dos seus pais, sobretudo Moisés, a lei, Elias, o profetismo assassino, e David, o rei ungido, Cristo vitorioso, e com o templo e Jerusalém como capital. 12. Galileia, o lugar teológico do Deus de Jesus? Nem pensar, diz Pedro. Tampouco Jesus. Tampouco Jesus. O maldito. Muito menos Deus, o de Jesus. Só Jerusalém e o templo, Moisés, Elias, David e o Deus dos antepassados. Pedro anda com Jesus, mas sempre se lhe opõe e ao seu projeto político maiútico. Por fim, nega-o e entrega-o aos sumos sacerdotes. 13. Para Pedro, aquela última semana de Jesus em Jerusalém é para esquecer. Na sua cabeça fica claro: Jesus é de facto um louco. Leva ao paroxismo o desrespeito ao templo, aos sumos sacerdotes
e a Jerusalém, a cidade sede do reino davídico, já chegar. E aferra-se mais e mais ao seu judaísmo puro e duro e à sua Jerusalém. 14. Galileia, a de Jesus? Nunca mais. Deus, o de Jesus? Nunca mais. Só o Deus dos seus pais, Jerusalém e o templo. Ocupa então a sala de cima com o seu grupo e respectivas mulheres. Juntam-se-lhes os familiares de Jesus, mãe incluída. Uns 120. Todos do judaísmo puro e duro. Rezam. O reino vitorioso de David está já aí. Com esta ironia termina o capítulo 31 do Evangelho de Jesus, segundo Maria, mãe de João Marcos e Maria Madalena. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.